Glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 20, diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Será que a igreja pode dar um glória a Deus? Se fortaleça dando glória a Deus. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa. Quantos estavam aqui na Santa Ceia e ouviram a palavra ministrada através do bispo Rodovalho? Nossa, se você não ouviu, ouça. Se você não ouviu, ouça. Se você já ouviu, ouça novamente, porque foi tremendo. Falou muito sobre promessa. Então, se você que recebeu essa palavra liberada aqui do altar, você que está com medo, se fortaleça dando glória a Deus, igreja. Se fortaleça na palavra dele. Ele não é homem para que minta. Aquilo que ele promete, lá em Jeremias capítulo 1. Calma aí, deixa eu ver o versículo. Jeremias capítulo 1, versículo... Versículo 12, diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmão, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ponto. Fecha os teus olhos. Aleluia, Senhor, a Tua presença já está aqui, nesta igreja, na Tua casa. A igreja é a porta dos céus. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te exaltamos aqui neste lugar. O teu nome é exaltado, é adorado, é entronizado, é honrado, é respeitado. Nós temos um profundo respeito pelo Senhor aqui nesta igreja. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na ressurreição, nós cremos na salvação, na remissão dos pecados, nós cremos na vida eterna, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é quem luta por nós. Nós cremos que tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Tudo que nós somos, Senhor, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados para o Seu propósito. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela nossa casa, nós te agradecemos pelos nossos irmãos, nós te agradecemos pela nossa vida, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, fiel a nós, fiel a mim, Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Senhor, fala com a Tua igreja, fala através da Tua palavra viva e eficaz. Separa agora o nosso espírito da nossa alma. Separa, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz no nosso espírito. Nós não queremos ouvir aquilo que nós queremos, aquilo que somente nos afaga. Não, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz viva, límpida, transparente, clara. Nós queremos ter a certeza que é o Senhor que está falando conosco. Fala através da Tua palavra aqui nessa noite, e que a Tua presença não se aparte de nós, que a Tua presença não se aparte da nossa casa, no nome de Jesus. E eu sei que isso não acontecerá porque o Senhor nos ama, não por aquilo que nós fazemos ao Senhor, não. O Senhor nos ama por aquilo que nós somos, e além de servos, nós somos filhos. Nós somos filhos do Senhor, Pai.
Obrigada, obrigada, porque nós não somos mais órfãos, nós temos um pai amoroso, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que protege, um pai provedor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, se faça presente neste momento, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Igreja, boa noite. Hoje o pastor Fernando com a pastora Ana, eles não chegaram a tempo do culto, na verdade nem sei se eles chegaram ainda, acho que não. Eles estão em viagem, eles estão em São Paulo, foram levar uma ovelhinha para fazer uma prova que eu também não entendi muito bem, mas eles mandaram um abraço para a igreja e eles estão voltando. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a abrir comigo lá no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 21, 22, eu acho. Isso mesmo, Marcos 8, 22. E o tema da minha palavra é: não volte mais. Vamos ler. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Meu Deus. E o Senhor tem ministrado muito comigo nesses últimos dias, nessa passagem. E eu gostaria que vocês fitassem juntamente comigo os versículos 22, 23 e 26, porque é nele que eu vou ficar. Não vou falar, ai, por que Jesus colocou saliva no olho dele? Aliás, não sei por que Jesus colocou. Imagina, gente. Nessa passagem ele foi mais direto, porque ele gospe no chão, faz a laminha lá e aplica, eu acho que o homem era gago, surdo, alguma coisa assim. Essa daqui, no versículo 24, está dizendo que, no versículo 23, disse que ele aplicou a saliva nos olhos daquele cego. Mas como eu estou dizendo, não é sobre isso que eu vou falar. O porquê? Não sei. Só sei que Jesus faz do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente espera. Bom, no versículo 22 diz que um cego foi levado até Jesus. Um cego foi levado por pessoas até Jesus e eles rogaram para Jesus para que lhe tocassem. Aí, ó. A gente pensa que Jesus vai fazer de uma forma. Jesus não tocou somente, mas aplicou saliva nos olhos daquele homem. Jesus não vai fazer da forma que a gente espera, muitas vezes do que nós sonhamos. Aliás, está escrito, ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas aquele homem cego não é de nascença, viu, igreja? Não é esse. Esse é o que foi curado é o Bartimeu, o cego de nascença. Esse não era cego de nascença, mas ele era cego e ele foi encaminhado por pessoas, não sei se eram amigos, familiares, mas a palavra diz que pessoas o levaram até Jesus. E incrível que no versículo 23 Jesus faz algo muito interessante com esse cego. A palavra diz que,
A palavra diz que Jesus o pega pela mão. E o que ele faz? Leva o cego para fora da aldeia. Isso que eu acho, obrigada, amor, já que eu te chamo de novo. É isso que eu acho tremendo nessa passagem, porque por que Jesus não curou ele dentro daquela aldeia, daquele povoado que se chamava Betsaida? E eu comecei a perguntar, até perguntei para você, por que Jesus tirou aquele homem daquele ambiente? O que era Betsaida? Por que Jesus não teria poder para curá-lo aonde ele quisesse? Teria, mas Jesus o pega pela mão e tira ele daquela aldeia, porque Jesus não cura aquele cego dentro daquela aldeia, mas ele cura ele fora da aldeia. E ainda não para por aí. Depois que Jesus cura este cego, ele volta a ver perfeitamente novamente. No versículo 26, Jesus vira para ele e fala algo mais tremendo ainda. Não volta para lá. Te peguei pela mão, trouxe você para fora dessa aldeia, te curei aqui fora, agora não volta para lá. Nossa, aí eu pirei. Igreja, quando eu leio a palavra de Deus, eu entro no que está acontecendo. E quando eu entro no que está acontecendo, não sei se é assim com vocês, mas parece que as letrinhas da Bíblia começam a saltar. E aí a letrinha começa a saltar e o meu coração começa a bater mais forte, porque aí o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. E quando ele começa a ministrar em mim, eu começo a pegar fogo, borbulha. E borbulha tanto que eu tenho até que ir no banheiro, de tão extasiada, tão agitada que eu fico por causa da palavra de Deus. E é assim que eu quero que você fique nessa noite, que você saia da casa de Deus totalmente diferente da maneira que você entrou, porque Jesus hoje, nessa noite, vai te pegar pela mão, vai te tirar de muitos ambientes que você está, ele vai te curar fora deste ambiente, e depois ele vai te falar, não volta para lá. Quantos aqui já foram pegos literalmente por Jesus pela mão e tirados de tantos ambientes, de tantos, não somente ambientes na igreja, de tantos comportamentos errados, pensamentos. Jesus já nos livrou, já nos curou de tantas coisas. Tantas coisas. Jesus nos pega pela mão, tira daquele lugar, como está falando muito hoje em dia, né? Daquele lugar tóxico, te leva para fora, te cura fora daquele ambiente ruim, e depois ele vira e fala, não volta mais para lá. Porque se vocês ficarem em Betsaida, vocês vão morrer cegos. Se vocês ficarem em alguns ambientes negativos na sua vida, não vai dar certo, irmão. Não existe ambiente negativo que quem vive em ambientes negativos não consegue ter uma vida positiva. Não tem como. Assim como também, eu tenho um lema na minha vida. Se coisas erradas estão acontecendo na sua vida, pare e pense, com quem você tem andado? Porque é fato, coisas erradas começam a acontecer quando tem pessoas erradas nas nossas vidas. Querem que essas coisas erradas parem de acontecer? Pare de andar com pessoas erradas. A palavra diz que os bons, como que é? Os bons costumes, como que é esse resumo? As más companhias corrompem os bons costumes. É fato, é fato. Jesus te pega pela mão, te tira de más companhias, cura você e fala, não volta para lá.
Jesus te pega pela mão, te tira de muitos comportamentos e atitudes que não são legais, te cura e fala para você, não volta para lá. Só que aquele homem cego, ele foi conduzido por pessoas até Jesus. Aquele cego foi conduzido por, como eu disse, poderia ser amigos, familiares, mas pessoas o conduziam porque ele era cego. Cego precisa ser conduzido. Até o ponto que Jesus o pega pela mão e fala, obrigada. Agora, a partir de agora em diante, sou eu que vou conduzir ele. Jesus o pega pela mão e tira fora daquela aldeia, mas aliás, o que é essa aldeia? O que é esse pequeno povoado chamado Betsaida? E hoje eu comecei a estudar. E em Mateus capítulo 11, não precisam abrir, Mateus capítulo 11, no versículo 21 e 22, fala um pouco do que é Betsaida. E Betsaida era um povo incrédulo. Aliás, Betsaida também foi um dos lugares aonde Jesus mais fez milagres. Feliz aniversário, Mariana. Deus te abençoe, agora que eu vi tua carinha. Deus te abençoe, viu? Mas Betsaida era um povo, um dos lugares onde Jesus operara muitos milagres, mas poucos se arrependeram. Ou seja, não adiantou de nada, irmão, porque eles não acreditavam em milagres. Eles não criam. Jesus podia fazer o que fosse lá naquele lugar. Eles não acreditavam. Betsaida era um lugar de pessoas que não acreditavam em milagres. E Jesus pegou na mão daquele homem e falou, agora sou eu que vou te conduzir, mas aqui não vai dar certo. Eu preciso te tirar deste lugar. Porque aqui neste lugar, ninguém acredita em nada. Ninguém acredita mais em milagre, ninguém acredita mais em libertação, ninguém acredita em cura, ninguém mais acredita no mover de Deus. Jesus pega ele pela mão, deixa eu te tirar deste lugar. Jesus não conseguiria, poderia, mas não ia adiantar nada fazer o milagre naquele lugar de um povo descrente. E não se engane, ambientes te influenciam. Ué, a gente é influenciado por Netflix, a gente é influenciado por Instagram, por mídia. Quem diz que ambiente não influencia? Cuidado, Jesus o pega pela mão e tira daquele ambiente incrédulo. Um ambiente onde as pessoas não criam em nada. No nome de Jesus, igreja, o Senhor nessa noite vai te tirar de Betsaida, porque Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. No nome de Jesus, o Senhor vai te tirar deste lugar de incredulidade, porque este não é um lugar do povo de Deus. O povo de Deus é aquele que crê. É o povo que não crê naquilo que vê, mas naquilo, como que é? Nós não seguimos por aquilo que vemos. Louvor lá do 4x1. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Esse é o povo de Deus. O lugar do povo de Deus não é um lugar da descrença, da má notícia, da desgraça. O lugar do povo de Deus é da fé, é da esperança, é do milagre, é do tem jeito. Existe uma única coisa que não tem jeito para a tua vida, irmão. Sabe o que é? Aliás, para Deus tem também. A morte. Se Ele quiser, Ele também ressuscita. Ressuscita, irmão. Então, só não vai ter jeito para a sua vida se você não quiser. Por isso que essa é uma frase muito conhecida de Jesus. Quando Ele operava milagres, aí Ele falou para ele, não volte, não entres na aldeia. Essa é uma frase conhecida de Jesus. Ele curava, Ele
ele fazia os seus feitos e ele virava para a pessoa e falava: vai em paz, mas não peques mais. Vai, você está liberado, mas não volte a fazer aquilo que você fazia antes. Vai, mas não volte para o lugar da onde eu te tirei. Tem uma frase do Martinho Lutero, eu vou mandar para você aí, Tiago. Aí, vou mandar uma. Eu amo essa frase dele. Espera aí, está aqui fácil. Aqui, essa mesmo. Olha isso, deixa eu mandar para o Sonoda. Ele coloca aqui. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Pois é, irmão, não volta. Essa é uma guerra constante. Mas, Bia, quando isso vai acabar? Irmão, só quando Jesus voltar ou quando você for ver ele primeiro. É uma guerra constante de Jesus te pegar pela mão, te tirar de lugares, de pensamentos, de seja o que for, irmão. Ele te tira e fala para você: não volta para lá. Ele te pega pela mão, não volta para lá. Não volta, luta. Tá friozinho, você acha que a gente quer estar no culto todas as vezes? Quem está feliz hoje na casa de Deus? E a gente fala por educação às vezes, amém. É isso aqui, irmão. Vamos para a casa de Deus, Beatriz. Não quero ir. É guerra. Jesus, meu Jesus Cristo. Aí a gente vem, é igual ir para academia. É aquela luta, irmão. É uma luta, mas depois que você faz... Ai, que delícia, né, Mimi? Né, Michele? Vir na casa de Deus é a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu, lá vem, vou escutar. Mas na hora que você vem e escuta a palavra, você fala com você: ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, porque aí nessa cadeirinha, você passa a refletir o que Deus fez na sua vida. Da onde Ele te tirou. E se você está se esquecendo, cuidado. Porque ao passo que você se esquece daquilo que Jesus fez na sua vida, você está prestes a abandoná-lo. Jesus te pega pela mão, te conduz, te cura e fala: não volta para lá. Então Jesus, ele te afasta de Betsaida. Então por que ele te afasta de Betsaida? Porque é um lugar que não acredita em milagres. Se Jesus não te arranca de Betsaida, irmão, você não sairia de lá. Quem é que tem força para crer em algo que está acontecendo na sua vida? Mas não é isso que Deus falou comigo. Não é isso que Ele tem para mim. Irmão, os boletos vai vencendo. Mas na palavra está escrito: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas e quando as coisas estão acontecendo? Você está fazendo a tua parte? Então, peraí, se você estiver fazendo a tua parte, com certeza Deus fará a parte dele, porque o natural é com a gente, agora com o sobrenatural é com o Senhor. Mas está lá, você está vendo o natural, você está vendo um diagnóstico, você está vendo o seu filho com vontade de comer coisas na sua casa e você não tem condições de comprar aquilo que ele está com vontade, você está vendo as suas contas vencerem e você não tem dinheiro, você está vendo a sua família despedaçada e você não sabe o que fazer. Que mais? Você está vendo o seu casamento acabar. Que força que você tem para você crer ao contrário? Por isso que Jesus vai te arrancar de Betsaida nessa noite. Porque se Ele não te arrancar, você não consegue sair. Meu Deus, no nome de Jesus, igreja do Senhor, permita que Jesus te conduza para fora desse ambiente de só coisas ruins.
Deixa Ele te conduzir para fora de Betsaida. Deixa Ele te mostrar que tem jeito, porque é lá fora que Ele vai te curar. Esse ambiente que você está vivendo, não tem como. Amém? Se coloque de pé nessa noite. E essa luta com o seu velho homem é uma luta travada diariamente, de segundo a segundo, de minuto a minuto, ela não tem fim. É uma luta que não tem fim, porque se Jesus fala para você não voltar da onde Ele já te tirou, é porque você vai voltar. Nós temos uma memória muito curta. Nós temos uma memória que ela é muito curta. E nós temos também um coração que é muito enganoso. E a gente passa a pensar que o que nós vivíamos lá no passado era melhor do que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus fala, não volta para lá. Tem um versículo em Eclesiastes ou Isaías que diz que não é sábio você pensar assim, que os dias que você viveu são melhores do que o hoje. Nunca é. Por isso que o nosso presente se chama presente. Nós não vivemos muitas vezes o presente porque nós estamos ou amargurados vivendo nosso passado ou nós estamos ansiosos vivendo nosso futuro. E Jesus fala, não volte para lá. Viva o hoje. Olha o que Ele já fez por você hoje. Não se esqueça dos feitios dEle. Não se esqueça daquilo que Ele já fez em você e por você. Lute com a sua velha natureza. Lute, porque ela vai te puxar, irmão. Porque senão Ele não falaria isso. Lute com aquilo que te puxa para o mal. Lute com aquilo que te puxa para ambientes que... Gente, existem ambientes que não faz mais parte de gente curada. Não faz mais. Então vocês estão percebendo que, além da cura de Jesus, porque o sobrenatural é com Ele, mas a decisão é sua. Porque Ele fala, não entres na aldeia. E aí, eles continuam, Jesus continua andando. Jesus vai para outros lugares. E a decisão que fica é a sua decisão diária de você nunca mais voltar para aquilo que te adoecia. Não volte para aquilo que te adoece. Seja espiritualmente, o pecado te adoece. O que adoece o quê? O pecado te mata. Não volte para aquilo que te adoece emocionalmente. Não sejam pessoas codependentes de outras pessoas. Obviamente, as pessoas levaram aquele cego até Jesus, mas Jesus o pegou pela mão e Ele passou a conduzir aquele homem. E pior, muitas vezes estamos cegos e estamos sendo conduzidos por outros cegos. Vai acontecer uma coisa não muito boa aí. Vai os dois cair no abismo juntinho. Dois cegos. Por isso fecha os teus olhos. E essa palavra que Jesus diz, vá e não peques mais. Vou traduzir mais modernamente para vocês. Vai, não volte mais para lá. Não volte para aquilo que te mata, para aquilo que te adoece.
regaça suas mangas nessa noite e vai para cima daquilo que você precisa enfrentar, daquilo que você precisa resolver, porque Jesus já te tirou de um lugar de descrença, de incredulidade. Ele te tirou e te curou. Ele te curou, Sara Ouro Fino. Ele te curou. Então vai enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Lute com você mesmo. Essa é a nossa maior luta. Nós temos um inimigo. A gente tem um inimigo que... Oh, Jesus, que sou eu mesma. Meu Deus do céu. Ai, que tristeza. A minha oração é essa para o Senhor. Pai, que o Senhor me livre de mim mesma. Livre-me de mim mesma. Eu sou a minha própria pedra de tropeço. Eu sou o meu empecilho. Eu coloco empecilho para Deus. Jesus é perfeito, igreja. Jesus é maravilhoso. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele ainda faz milagres. Ele continua agindo ao favor daqueles que esperam nele. Desde a antiguidade, ainda não se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele continua sendo Deus. É você que está frequentando ambientes errados. É você que está dando ouvidos a ambientes que não acreditam mais no poder de Deus. Ai, que judiação. Ai, que desperdício quando eu vejo uma pessoa que era um crente fervoroso, um líder na casa de Deus, servia, fazia as coisas para Deus e hoje está... Ore por estes soldados abatidos, porque eles estão em Betsaida, eles voltaram para a aldeia. Não seja um destes. Não volte para o lugar da onde Deus te tirou. A mulher de Ló. Deus envia 2 anjos. Fala, Ló, Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas a sua família não será destruída. Mas vocês têm que ir e não olhem para trás. Corram, vão. E a palavra diz que a família de Ló estava demorando a sair. E aí os anjos os pegam pela mão, eles saem correndo. E a palavra conta que a mulher dele olha para trás. Eu não sei o que ela quis ver. Eu não sei. Mas a palavra diz algo muito sucinto em um dos evangelhos. Um versículo muito pequenininho, mas com uma compreensão incrível. Não seja como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Não volte para lá. Essa é a palavra do Senhor para essa igreja nessa noite. Não volte para o lugar da onde Deus te tirou. Eu não sei quais têm sido as tuas batalhas, as tuas guerras. Não sei se a maior guerra que você está passando nessa noite é contra você mesmo. E eu acredito que seja. Lute, meu irmão. Lá em Gálatas, capítulo 6, ou capítulo 5, diz sobre a guerra entre a carne e o espírito. Aquilo que o espírito quer fazer não é o que a carne quer fazer. Os dois militam entre si. Meus irmãos, essa é a guerra. Você lutar contra a sua carne. Por isso que nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos ler a palavra do Senhor não somente na igreja, mas também em casa. Porque o seu espírito precisa ser alimentado. Às vezes o seu espírito está anorexo, está faminto, porque você só alimenta ele de domingo e 1 hora ainda. Alimente o seu espírito, meu irmão.
Se fortaleça dando glória a Deus. Às vezes você está fraco porque você não tem se alimentado, e por isso você está achando que a melhor decisão é voltar atrás, é voltar com aquela pessoa que você sabe que te faz mal, é voltar para aquele ambiente que é ruim, é voltar para aqueles comportamentos que são horríveis. Não volte para lá. Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, nos guarde, Pai. Nos guarde, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Não nos dê nada que a gente não seja capaz de devolver ao Senhor, Pai. Não me dê nada daquilo que me afasta de Ti. Ai, eu não quero voltar atrás. E a Tua palavra também diz que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não está apto dele. Nós não somos um povo que desiste. Isso está lá em Hebreus. Nós somos um povo que vive pela fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. E por isso o Senhor tem prazer em nós. Não olhe para trás, Sarouro Fino. O futuro é esplêndido. O futuro é maravilhoso. É perfeito aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mude a sua mente. Permita que o Senhor cure a sua mente aí no seu lugar agora. Coloca a mão no seu coração, na sua mente, aonde você quer receber a cura do Senhor. Pai, cura-nos. Tira todo sofisma, todo engano, todo pensamento maligno. Sai de nós. Cura, limpa o nosso coração, Pai. Nos dê um coração puro. Tira, Senhor, esse coração de pedra. Renova em nós um espírito inabalável. No nome de Jesus. Senhor, que agora que o Senhor nos deu a mão e está nos conduzindo, Senhor, não solte mais das nossas mãos. Não solte mais da minha mão, Pai. Eu quero que o Senhor continue a conduzir a minha vida. Eu quero que o Senhor continue a conduzir-me a lugares onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero que o Senhor coloque-me em mesas onde o Senhor quer que eu esteja. Senhor, no nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Limpa o meu coração. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor é o único que sonda os nossos corações. O Senhor é quem sabe das intenções dos nossos corações. E se há alguma intenção errada, ou má, ou perversa aqui neste rebanho, Senhor, se essa pessoa está arrependida, se essa pessoa saiu de Betsaida, se ela se deixou ser arrancada de lá, Senhor, a cura, livra ela, Pai, desses caminhos perversos, dessas intenções más, Pai. Limpa no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Não volte para lá. Não volte. Não tem mais volta. Se você entregou a sua vida para Jesus, não tenha a ousadia de tirar a tua vida das mãos dele. Não faça isso. Deixa o fogo do Senhor te consumir novamente. Deixa esse fogo consumir tudo que há de errado em você, irmão. Perdoa quem se tem que perdoar. Segue tua vida. Continua, só volte para uma coisa. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte para a presença do Senhor. Esse é o caminho, o regresso que nós precisamos fazer. E para a gente poder encerrar, eu estava meditando a uma parábola que o meu marido prega muito.
filho pródigo, que na verdade, ao meu ver, não era somente um filho pródigo, eram os dois. Os dois estavam perdidos. Um literalmente saiu da casa do pai, depois caiu em si e voltou, mas o outro estava perdido dentro da casa do pai. E a gente fica com aquele foco somente no rebelde, no mais mocinho, no mais novinho que saiu e quis viver a vida louca dele. E a gente se esquece do outro que ficou. E o outro que ficou estava mais perdido daquele que saiu. Pelo menos o novo, pelo menos na misericórdia, né? O novo fez aquilo que ele teve vontade. Agora o mais velho tinha vontade, mas não fez, mas estava perdido lá do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer? Não estou vendo ninguém aqui, filho pródigo, que saiu e precisa voltar. Mas e você que está dentro da casa do pai e está perdido? Volta. Volta. Eu entendo que nós somos servos do Senhor, mordomos, administradores, mas mais do que isso, nós somos filhos. O servo tem que chegar para o seu Senhor e: Senhor, eu posso. Mais um filho chega para o pai: ai, papai, que pai que aguenta? Um filho tem intimidade com o pai. Um filho é filho. Não precisa pedir nada. É dele. É herança. É dele. Então, se você está dentro da casa do pai e está perdidaço, hello, você é filho. Você é filho. Nós estamos muitas vezes agindo somente como amiguinhos de Deus, servos de Deus. Nós somos filhos. Meu Deus, isso é muito forte. Haja como filho de Deus, detentor de uma promessa maravilhosa, detentor de uma herança que é sua, uma herança que foi conquistada a preço de sangue. É seu. Nós vivemos como se Jesus não tivesse feito nada por nós. Para com isso, igreja do Senhor. Chegou o tempo, como o Felipe disse, né? Vocês que estão vendo noticiários, ai que medo. Medo do quê? A gente já sabe do final. Sabe o que eu penso em horas, em tempos assim? Eu literalmente penso assim: o que Deus vai fazer agora? Porque o livramento do Jeová Jirê sempre vem, né, Pri? O Deus das guerras que não perdeu uma batalha sequer, sempre vem. O que Deus vai fazer no meio disso tudo? Porque a vitória já é nossa, já é dele. Amém? Nós temos a história literalmente aqui. Nós já sabemos o final da história. Se você não desistir, tem uma coroa de vitória reservada para você. Se você persistir, o Senhor vai aumentar a tua fé. E nós seremos como Abraão, que creu contra a fé, que lutou contra a incredulidade, e ele se fortaleceu dando glória a Deus. Está passando um momento difícil? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse é o povo de Deus. Vai e não volte para trás. Amém? Que Deus abençoe vocês, igreja do Senhor. Que Ele possa dar a vocês uma semana maravilhosa. Uma semana cheia de vitórias, cheios de... Que você possa superar os seus desafios. Que você tenha coragem para resolver aquilo que você precisa resolver. E se você estiver com medo de resolver isso é a coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é, mesmo com medo, eu vou e faço. Que o Senhor te abençoe e te unja com uma coragem que vem dEle. Com uma coragem, com uma fé que vem do Senhor para essa semana. No nome de Jesus. E que vocês sejam vitoriosos em tudo o que vocês forem fazer.
e que você possa dar um abraço na pessoa que está ao teu lado, e a gente está encerrado.